país atualmente conhecido como Guiana Brasileira ou também de Pernambuco de Pé. Os residentes desse país ficaram irritados e furiosos com os nomes e apelidos dados pelo seu filho mais ilustre, o Brasil. É claro que estamos a falar de Portugal, nosso pai e mãe, mas me diga, se um filho é mal educado, imoral, depravado, corrupto e violento, o que normalmente se diz? A quem normalmente culpam pelo mau comportamento do filho? Por mais que o filho tenha mais de 100 anos, o normal sempre é olhar para os pais e apontarem o dedo e dizer: olha só de quem é a culpa. E é o caso aqui. Também conhecida como a Lei de Retorno Portugal, ou Guiana Brasileira, colhe-lhe agora os frutos que plantou, ao longo de 300 anos de uma péssima educação que deu ao seu filho. Mas é só com Pernambuco de Pé que isso acontece? Será que Estados Unidos, Canadá e Austrália não debocham da Inglaterra? Embora os conservadores brasileiros hoje levantam a narrativa romantizada de um principado brasileiro ao invés de uma colônia de exploração, argumentando que o conceito de colônia de exploração e colônia de povoamento seja um conceito anacrônico, é inegável que o Brasil foi um imenso esquema de exploração humana e nunca foi um principado, nem sequer havia um príncipe residente no Brasil. Isso nada mais é do que mais uma mentira nojenta e cheia de vícios. Só passando pano por uma razão que tem mais um caráter religioso do que ético e moral, deveriam até sentir vergonha de levantar tais narrativas. Quero levantar aqui 2 pontos. Nesta farsa de que o Brasil foi um principado unido a Portugal, o Brasil tinha sim uma forte ligação política, cultural e econômica com Portugal, mas não era uma aliança e sim uma algema. Primeiro ponto, colônia de povoamento. É dito aos 4 ventos por esses conservadores que o Brasil foi colonizado inicialmente por cristãos novos, judeus convertidos à força. É então uma situação onde se emigra por conflitos religiosos, muito similar ao que aconteceu nos Estados Unidos. Mas espera aí, nos Estados Unidos se criou uma civilização protestante que é distinta dos protestantes britânicos, já o mesmo não aconteceu com o Brasil. Ora pois, se o Brasil tivesse uma imensa quantidade de judeus, mesmo que cristãos novos, eles estavam a milhares de quilômetros de seus perseguidores, o que impedia de tornar o Brasil uma nova Israel? E já de início já é possível identificar as razões e motivos religiosos dessa narrativa. É tão ridícula essa ideia da colonização judaica brasileira que alguns chegaram a propagar que o Brasil já era conhecido desde a antiguidade, como se houvesse uma conexão perdida no tempo entre Brasil, Cartago, Fenícia e o antigo reino de Israel. Somando a isso, há aqueles que vão ainda mais longe, fazem associações do nome Brasil com nomes de personagens bíblicos e, para piorar, recentemente acharam um símbolo de uma bandeira nas ruínas de Cartago, onde se acharam a figura de uma bandeira que lembra a bandeira brasileira. E pronto, agora o Brasil é mais antigo que Portugal. A verdade da colonização portuguesa é que muitos entre os piores foram sim enviados ao Brasil. E não estou a falar dos ladrões de galinhas, mas de pessoas cuja ambição era tão repugnante que eles os queriam longe de vista. Porém, pagando os impostos e enviando os lucros, advindo de suas ambições deploráveis. Esses indivíduos que estou a falar são os escravagistas, grandes latifundiários que não sabiam utilizar outra forma de produzir que não fosse através da mão de obra escrava. Essas pessoas repugnantes são ainda hoje as elites do Brasil, uma civilização que tem sim uma certa similaridade com Canaã, mas não com a antiga Israel, porém muito parecido com Sodoma e Gomorra. E se duvidam de mim, eu recomendo a leitura da obra Casa Grande e Senzala, do escritor Gilberto Freire. Segundo ponto, a ideia de que o Brasil era um principado e totalmente ligado a Portugal. O Brasil era sim uma extensão de Portugal, mas não como uma extensão ultramarina como em Açores. O poder que se estendia ao Brasil tinha como objetivo obter vantagens econômicas, independente de por quais meios fossem adquiridas essas vantagens.
E a prova disso são uma lei e uma frase de um rei que não usava a coroa. A lei ao qual me refiro é sobre a abolição da escravidão em Portugal, que começou a acontecer gradualmente a partir de 1761. Mas, infelizmente, essa lei só foi aplicada em Portugal. O mesmo não acontecia nos territórios ultramarinos de Portugal. No Brasil, a mesma escravidão que produzia a riqueza desse esquema fora intensificada a partir dessa mesma data. Lembrando que o Brasil foi o país que mais importou escravos no mundo. Ora, o Brasil tinha um governo centralizado com Portugal. Qual o sentido de aplicar uma lei a Portugal e não aplicar a mesma lei a outro território de Portugal, se ambos têm um governo centralizado? Esse é justamente o conceito de colônia de exploração. É a maior evidência de que o Brasil era uma colônia de exploração, pois vemos claramente aqui o sistema de 2 pesos e 2 medidas. A lei que valia para Portugal não valia para o Brasil, e ambos os territórios tinham um governo centralizado. E a frase que confirma que o Brasil era uma colônia de exploração e não de povoamento é dita pela então ilustre figura e política do século XVII, o restaurador do trono português, Dom João IV, ao dizer que o Brasil era sua vaca de leite. Eu acredito que todos devem concordar que entre os animais não existe um animal que seja tão explorado como uma vaca leiteira. É um animal que, além de ser violentada e obrigada a ficar constantemente grávida, é também assaltada ao ver o alimento do seu filho sendo roubado diariamente sem poder fazer absolutamente nada. É um dos animais que mais sofrem nas mãos da humanidade e um dos melhores exemplos no que se refere à exploração. Então não tenho dúvidas que o Brasil foi sim uma colônia de exploração. Mesmo que o conceito tenha sido criado no século XIX, isso não tira a sua validade. É apenas um nome para descrever uma complexa atividade econômica totalmente imoral e antiética, cujos o resultado sofremos até hoje. O problema com Portugal não está no ouro que foi levado e dado à Inglaterra, mas sim no que foi deixado aqui. Uma elite parasita, uma cultura imoral e hipócrita que é manifestada e se estende desde o sincretismo religioso ao jeitinho brasileiro. E uma série de pensamentos que celebram a opressão. Não há na alma brasileira o desejo de destruir o sistema que os oprime, mas de fazer parte do mesmo grupo que causa a opressão. Entre outros elementos culturais deixados, como o fado, por exemplo. Uma música que celebra a tristeza, no Brasil, se transformou no sertanejo, um estilo musical que celebra a tristeza da traição. O Brasil, a partir do sincronismo religioso, foi capaz de absorver e piorar certos elementos culturais como o funk, que celebra aqui no Brasil imoralidade e a violência generalizada. Então sim, Portugal, a lei do retorno é real, e vocês não estão sozinhos. Seus vizinhos, Espanha, Inglaterra, a França, também estão colhendo o que plantaram. O Brasil de hoje é a continuação lógica do tipo de civilização que se criou por aqui. Mas nós, que estamos aqui, precisamos decidir. Vamos repetir os erros? Ou finalmente romper essa maldição que nos foi imposta há séculos? Essa escolha é nossa, e ela começa com escolhendo a verdade e não romantizando vilões. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe e se inscreva no canal.